Fala pessoal, tudo bem? Hoje conversando aqui com você direto da cabine do Peugeot E208, então aí a configuração 100% elétrica do hatch compacto francês. Bom, o grande apelo então aqui do E208 em relação aos demais hatches aí com propulsão elétrica aqui no Brasil, sem dúvida fica por conta do design, né? Como a gente confere, o modelo tem ali então uma dianteira, um perfil, também uma parte traseira que de fato bastante diferenciadas ali, né, em relação ao que a gente encontra dentro do segmento também aí de carros elétricos como um todo, né? Na parte dianteira, por exemplo, a gente tem aquele visual bem particular da Peugeot, né? Então fazendo aquela referência ali com as garras do leão, utilizando então ali elementos em LED bem diferentes, né, na parte frontal, que confere um visual não só mais agressivo, mas também mais sofisticado aqui ao hatch compacto, né? Em termos de tamanho, como a gente observa ali no perfil, né, nós temos um modelo ali em linha, então aí com os demais hatches compactos mais modernos, hoje comercializados também aqui no Brasil, né, a gente tem uma silhueta, de fato, um perfil mais esportivo aqui para o 208. Já chegando ali na parte traseira, né, a gente tem lanternas ali, um elemento óptico mais estreito, mais afilado, né, que segue uma tendência então aí de projetos mais modernos, né, de fato, graças ao sistema de iluminação em LED, as marcas estão adotando ali, né, esse estilo de iluminação um pouco mais arrojado, por assim dizer, né? Ainda na parte traseira, né, a gente tem ali uma régua praticamente unindo as lanternas, né, que também brincam então com essa questão, né, da iluminação ali em LED, fazendo referência aos elementos ali do leão, né, as garras, enfim, é um estilo aqui de design bem interessante da Peugeot. Então, de fato, né, além desse diferencial aqui na parte externa, a cabine aqui do E208 também é um ponto que merece muito destaque, como vamos conferir adiante. Chegando aqui à cabine do E208, nós encontramos a grande arma, que o trunfo, né, do hatch compacto francês em relação aos demais concorrentes hoje aqui no mercado, também oferecendo a propulsão elétrica, né? Eu gostaria de começar aqui até pela própria composição visual que consagrou a marca Peugeot recentemente, né? No caso aqui o iCockpit, né? Essa composição então entre o volante e o painel de instrumentos aqui em dois níveis, né? Começando pelo próprio volante, nós temos uma peça muito interessante, com acabamento muito bom, revestimento aqui de couro, né? Temos também tanto a base quanto a parte superior aqui achatadas, né? Realçando essa proposta mais esportiva, esse vínculo com o melhor controle dinâmico, que é a ideia, né, da Peugeot de oferecer aqui com seus veículos. Nós temos aqui também no modelo o painel de instrumentos aqui em 3D, como vocês podem conferir, né? Então nós temos aqui alguns elementos, como por exemplo o velocímetro saltando aqui, ficando mais próximos aqui ao motorista, né? Criando aí então um ambiente mais sofisticado aqui para a cabine do hatch compacto. Nós temos aqui uma central multimídia, pelo menos na minha opinião, posicionada da forma correta, né? Na linha superior aqui do painel, que facilita a visualização, né? Quando você está utilizando, por exemplo, algum aplicativo de navegação. Nós temos aqui também formas bem interessantes para o painel, como vocês podem conferir, e também uma notável escolha de materiais, como a gente encontra, por exemplo, aqui no revestimento dos bancos, né, que vocês conferem. A gente tem então aqui o couro mesclado aqui com alcântara, né, ou suede, como você preferir. Então uma peça aqui bem interessante também, com bom apoio aqui para o corpo, né, graças a essas abas aqui laterais. Nós temos aqui também um ponto bem interessante, que eu acho que a Peugeot foi bem feliz nessa escolha de deixar aqui algumas posições físicas e também sensíveis ao toque aqui para alguns ajustes do veículo diretamente na central multimídia. Então isso facilita muito o dia a dia, né, um uso mais prático e rápido aqui dos principais recursos do modelo. Nós temos também uma tecla aqui, né, um botão rotativo para o controle do volume. Temos também aqui as teclas para o aquecimento dos bancos, né? E também aqui um interessante compartimento aqui, né, para guardar o celular aqui de uma forma mais
protegida, né? E uma atualização recente aqui do modelo foi o novo seletor aqui para o câmbio, que conta então aqui, né, com as funções, né, estacionamento e também a tecla aqui para ativar a função de regeneração aqui do modelo. Então você consegue controlar aqui, né, alternar entre a ré, o neutro e o drive por meio do seletor aqui. Então uma peça também com acabamento bem interessante. Nós temos aqui o freio de estacionamento eletrônico, né, e o seletor aqui dos modos de condução, acompanhado aqui por um bom conjunto de porta-copos, né? Nós temos aqui no E208 GT o teto panorâmico fixo, né, que não oferece então abertura como um teto solar convencional, mas ele cobre aqui uma boa área da parte superior do carro, né, o que é interessante, melhora essa luminosidade aqui na cabine. Então, como a gente pode conferir, né, o interior aqui do E208 GT é bem caprichado, é de fato um ponto muito forte aqui do hatch compacto. Agora falando aqui da parte traseira, né, da segunda fileira de assentos aqui do E208 GT, eu gostaria de começar destacando um ponto bem interessante, que é um benefício aqui do E208, da sua plataforma recente, sua plataforma moderna, que já contempla a propulsão elétrica. Então nós não temos aquele assoalho elevado aqui no E208 GT, como a gente encontra em outros automóveis elétricos, que foram aí praticamente adaptados, né, em cima de arquiteturas destinadas a veículos a combustão. Então nós não temos aqui, né, aquela posição aqui, o joelho muito elevado em relação à linha de cintura, como vocês podem conferir. A gente tem uma posição aqui para viajar de uma forma bem confortável aqui na segunda fileira de assentos do E208. O porta-malas também aqui do hatch compacto preserva a mesma capacidade das versões a combustão, que é algo bem interessante. Porém, a ressalva que fica para o espaço traseiro bem justo, né, que a gente encontra aqui na segunda fileira de assentos do E208. Eu deixei aqui o banco dianteiro ajustado para minha posição de dirigir e você confere, né, que eu estou quase aqui com o joelho raspando aqui no banco dianteiro, né? Eu tenho um pouquinho mais de 1,80 m. Então, de fato, a gente até que consegue se instalar com relativo conforto aqui no modelo, porém você não tem aquele espaço de sobra, né? Você se sente um pouquinho mais apertado, que a sensação de espaço não é muito boa aqui na cabine do E208, porém você tem novamente aqui, né, esse acabamento diferenciado do modelo, né? E mais uma vez reforçando, né, essa característica construtiva interessante do modelo, que preserve então um bom aproveitamento aqui da cabine e o assoalho aqui colocado de uma forma ideal. Eu gostaria de mostrar aqui para vocês também a presença então das tomadas USB voltadas aqui aos passageiros do banco traseiro, que permite ali a recarga de smartphones, tablets, entre outros itens, para facilitar aqui, oferecer mais conforto aos passageiros. Agora, partindo aqui para uma análise dinâmica do E208, vale a pena destacar, né, que o hatch compacto chega aqui ao Brasil com uma configuração mecânica única, né? Então com um motor de 136 cavalos e 26,5 kg de torque máximo instantâneo. Aliás, né, essa força máxima disponível a todo momento é uma característica inerente, né, dos motores elétricos. Então com isso a gente tem aqui no caso do E208 um modelo muito esperto, muito vivo aqui para o uso na cidade, como eu estou fazendo nesse momento. A gente tem acelerações e retomadas bem rápidas e um 0 a 100 aqui oficial, né, na casa de 8 segundos, o que denota essa vitalidade do E208 ao volante. Fornecendo energia aí, né, para esse motor elétrico, a Peugeot selecionou aqui uma bateria de 50 kWh. Essa bateria então confere uma autonomia aqui para o E208 de 220 km, de acordo com o padrão brasileiro, mas durante a minha avaliação aqui do hatch compacto, né, que foi predominantemente aqui no uso urbano, eu consegui um alcance aí na casa de 300 km a cada recarga, né? Para você ter uma ideia, eu estou aqui com 3/4 da bateria no momento e o computador de bordo aqui do veículo, né, marca aí um alcance para 218 km.
Eu acho interessante que a gente deve avaliar então essa escolha aqui da Peugeot, né, considerando também a proposta da marca. É claro que alguns concorrentes do E208 oferecem baterias aqui de maior capacidade, porém, na medida em que você coloca uma bateria muito grande no modelo, ela também é mais pesada e isso acaba prejudicando um pouquinho a dirigibilidade, o comportamento dinâmico. Então, com uma bateria aqui mais equilibrada, a gente pode dizer assim, no caso aqui do E208, a gente consegue que um bom compromisso entre autonomia para um modelo com uma vocação, uma aplicação notadamente urbana, sem sacrificar aqui as boas respostas ao volante. Aliás, sobre isso, né, a gente tem um conjunto aqui de direção, freios e suspensão muito bem adaptados aqui para o E208. Apesar da configuração do hatch que contar com pneus de perfil baixo, o modelo lida bem aqui com as imperfeições do piso, né? Então é uma escolha aqui bem interessante também para o uso cotidiano. Por fim, eu gostaria de destacar, né, que eu acho que, pelo menos na minha opinião, por enquanto, a aplicação de um carro elétrico, ela de fato ocorre de uma forma melhor aqui para o uso cotidiano, o uso na cidade, porque você tem uma facilidade ali para realizar a recarga, tanto na sua residência, quanto no seu trabalho, ou até mesmo em shoppings ou supermercados, né? E essa questão do torque máximo instantâneo também é muito mais vantajoso aqui na cidade, né? Para acelerações, para retomadas de velocidade. Vale destacar, né, que alguns carros elétricos geralmente têm a velocidade máxima limitada, até porque o uso na estrada, por exemplo, acaba drenando a bateria de uma forma muito rápida, né? Então aqui para o uso cotidiano, uso urbano, eu acho o carro elétrico uma aplicação muito interessante e o E208 também oferece aqui um bom conjunto para esse fim. Então é isso, amigos, agora que já falamos da parte externa, também da cabine aqui do E208, a gente conferiu, né, como ele se comporta ao volante, também alguns detalhes sobre as suas credenciais técnicas, vale a pena seguirmos então aqui para a conclusão, para a gente falar um pouquinho da precificação e do posicionamento de mercado do E208 GT aqui no Brasil. Antes de tudo, eu gostaria de fazer uma ressalva, né, que no fim agora de 2023, a Peugeot iniciou as vendas lá na Europa do E208 com um discreto facelift, né? Então vale a pena você considerar esse ponto, porque o modelo já recebeu uma leve atualização lá na Europa. Esses aprimoramentos certamente vão chegar aqui ao mercado brasileiro, uma vez que estamos falando de um modelo importado, né? O hatch então recebeu ali uma nova dianteira, né? Uma pequena revisão ali, tanto na parte externa quanto na parte interna. Bom, caminhando então agora aqui, né, para a conclusão propriamente dita, eu acho que quando você analisa aqui o E208, é necessário colocar na balança ali alguns pontos distintos, né? Se a gente leva em consideração apenas as credenciais técnicas, hoje nós temos aqui no mercado brasileiro hatches elétricos que oferecem bem mais em relação ao E208. O modelo aqui da Peugeot hoje gravita ali nos R$225 mil em caráter promocional, né? Sendo que por bem menos de R$200 mil, modelos como o Hora 03 e o BYD Dolphin aí na sua configuração Plus, eles entregam bem mais nos quesitos técnicos, né? Então, motores ali com maior potência e torque, e também baterias ali de maior capacidade, e também um bom conteúdo de itens de série. Mas o grande diferencial aqui do hatch compacto francês fica mesmo por conta do estilo, né? Nós temos então aqui um design tanto externo quanto interno muito bem trabalhado. Na parte visual, o 208 seguramente se destaca ali, né, de outros hatches compactos, e aqui na cabine nós temos um interior muito mais envolvente e sofisticado, seja por conta das formas em si, mas também por conta ali da criteriosa escolha aqui de materiais, né, que a Peugeot preparou para o seu representante no segmento de hatches elétricos. Nós temos aqui uma cabine muito envolvente, também com essa proposta mais esportiva que agrada bastante. Então você paga um pouco a mais aqui no E208, mas estaciona na garagem de casa um modelo muito mais sofisticado, né, mais envolvente aqui na hora de dirigir. Então, né, caso você coloque então aí o design como o primeiro o item ali decisivo para você escolher um carro e deseja um hatch compacto elétrico, tem aqui no E208 uma opção muito interessante. Então é isso, amigos, espero que o conteúdo de hoje, essa avaliação aqui do E208 tenha ajudado você a conhecer em detalhes aqui o hatch elétrico. A gente se vê no próximo
conteúdo, um grande abraço e até mais!